Olá, bem-vindos ao Wellness Lounge. Estamos aqui mais uma vez, eu e meu querido amigo e colega Manuel Pinto Coelho, hoje para falarmos de um assunto muito procurado, que é o metabolismo, e muito também mal informado. Portanto, estamos aqui hoje para tentar educá-los nesse assunto, para perceberem o que é e o que fazer para termos saúde. Manuel, meu querido, o metabolismo. O que é o metabolismo? Essas reações químicas que temos, que, em primeiro lugar, é controlado pela nossa master gland, a tiroide. Ora bem, vou lá. É exatamente aí. É a glândula que comanda, que governa, que orienta praticamente todas as reações metabólicas que temos. Não todas, mas a maioria. Porque costuma-se dizer, quando a pessoa tem uma insuficiência tiroideia, quando tem hipotiroidismo, tem um metabolismo mais lento. E engorda, não é? Porquê? O que o metabolismo tem a ver com isso? E tem as extremidades frias, porque a oxigenação não se processa da mesma forma, portanto, há uma vascularização menor, o sangue chega com mais dificuldade às extremidades, as pessoas com esse problema têm mais problemas de varizes, têm insuficiência venosa periférica, tudo quando se prende de facto com o déficit de metabolismo. E aí, as pessoas normalmente com hipotiroidismo, muitas delas, a maioria, tem uma expressão curiosíssima, que é até o ar me engorda. Ou seja, as pessoas estão sempre a engordar, não conseguem perder peso, por muitas estratégias, muitos regimes alimentares que façam, não conseguem perder peso. Porquê? Porque têm o seu metabolismo lentificado por uma insuficiência tiroideia vulgo hipotiroidismo. E, portanto, no âmbito da nossa medicina funcional, integrativa, que vai primeiro à causa antes de pensar nas consequências, é fundamental e é determinante restituir a função à tiroide, dando-lhe aquilo que ela precisa, que é, já que produz as suas hormonas com alguma dificuldade ou de uma forma insuficiente, então vamos repor a questão, otimizar e dar, de facto, aquilo, suplementar o organismo daquilo que está em falta, daquilo que está em déficit e tentando ir lá. Curiosamente, a hormona que está generalizado o seu uso em Portugal é a levotiroxina sódica, ou a tetraiodtironina, 4 átomos de iodo. Acontece, tem 3 nomes comerciais, que é o Tirax, o Eutirox, o Tirax e há uma outra que não me recordo agora. Bem, são os 3 nomes, nomes comerciais que essa hormona tem. Acontece que essa é uma hormona inativa. A levotiroxina sódica, o T4, dito, é a hormona inativa. Não é através dela que a tiroide exerce as suas funções, para a pessoa ter um metabolismo diferente, mais ativo. Essa T4, essa levotiroxina sódica, tem que se desdobrar em T3, em triiodotironina. Como eu disse, a levotiroxina são 4 átomos, tetraiodotironina, que é inativa. Tem que se desdobrar em T3, triiodotironina, para ser eficaz, para ser ativa. Então não é que não há T3 à venda em Portugal? Não tens uma molécula de T3 à venda? Logo a nossa hormona ativa, que é a hormona ativa da tiroide, não conseguimos repor. Tu perguntarás, mas então porquê é que não dá só T4? Dá-se na esperança que sobre T3, digamos. Muitas das vezes essa conversão não se faz, nem sempre a T4 se converte em T3, muitas vezes se converte em T3 reverso, que não serve para nada, ataca a própria glândula, vindo daí a clássica tiroidite. Um grande marcador do nosso stress fisiológico também, não é? Dando a clássica, por isso medimos. Tiroidite de Hashimoto, não é? Que é uma doença autoimune. Perguntarás, mas então porquê é que se dá a T4? Tem que se dar, porque tem esse papel importante. E depois também, porque é a única que passa a barreira hematoencefálica e chega ao cérebro. Portanto, mesmo, imagina que tu vivias num sítio onde havia T3. Tinhas que estar sempre a T4 também, embora correndo o risco que ela não se convertesse em T3, assim como assim já estavas a dar a T3, porque de facto é a única que passa a barreira hematoencefálica e chega ao cérebro. Tens que dar as duas. Só que depois, face às circunstâncias, tens que dar aquilo que eu gosto de chamar os guarda-costas dessas hormonas, que é sempre a mesma coisa: a vitamina A, as vitaminas complexo B, selênio, zinco e muitas vezes o próprio iodo. E o ferro também, não é? E o ferro precisamos também. de ferro para o ferro também, sinceramente. Bem. Tendo cuidado com o ferro, tendo cuidado com a ferritina, nunca deixar passar dos 340, aí vira-se o feitiço contra o feiticeiro e temos que ter em atenção exatamente isso mesmo. Mas a tiroide, realmente o funcionamento da glândula tiroideia
é vital, não só para pessoas mais elegantes, não é? Porque, de facto, como eu digo e repito, é difícil perder peso tendo uma insuficiência tireoideia, tendo o metabolismo mais lento do que se deveria, mas também para o próprio bem-estar. Um dos clássicos sintomas do hipotireoidismo, como tu sabes, é a ansiedade, é a depressão, é o cansaço fácil, é a falta de energia. Diria sinais major, não falando dos minor, que é pronto, a queda de cabelo, unhas fracas, obstipação, desmemoriação, perdão? A pele seca. A pele seca, portanto, os sinais ditos têm mínimos. Portanto, ter realmente noção, quando se fala em metabolismo, vem-nos logo à cabeça, de facto, a tiroide. E depois, fazer o diagnóstico diferencial com situações que não têm a ver com a tiroide, mas que mimetizam muito este quadro de hipotiroidismo, que é a fadiga adrenal e a exaustão adrenal, em que o que está em déficit não é a tiroide, é sim as glândulas adrenais, que não lançam na corrente sanguínea como deveriam, em quantidades necessárias, o seu DHA, o seu ACTH, mas portanto, o seu DHA e o seu cortisol. E muitas vezes há que fazer o diagnóstico diferencial entre um e outro. Eu muitas vezes não sei, não percebo, pela clínica não consigo lá ir. O que é que eu faço? Receito um e outro, arriscando a apostar mais numa das duas intervenções, estar a apostar no cavalo errado, só que tenho uma defesa muito grande. É que aposto em hormonas bioidênticas, portanto que tem uma estrutura isomolecular igual àquelas nossas. Temos uma resposta do organismo única que vai nos guiar também a conseguir posso fazer dar um uma pouco boa mais, procedimento clínico. Sem dúvida, posso estar a dar em excesso, mas portanto, não vem mal nenhum ao mundo quando essas substâncias conhecem de gingeiro aos receptores a que se destinam, podem não servir para nada. A pessoa pode ficar um pouco mais aliviada de uns cêntimos no bolso, mas também não fica mais pobre com isso, são tudo coisas baratas. E não é por aí que vai às folhosas, mas... A não dizer que estamos a investir na nossa saúde, não é? Ou seja, essa saúde da nossa tiroide é tão importante. A tiroide que controla a nossa master gland aqui, do nosso metabolismo, controlar a nossa temperatura. O metabolismo nada mais é do que reações químicas no organismo, ou seja, diariamente nós estamos a fazer o catabolismo, que é a quebra das moléculas, e o anabolismo, que é a construção das moléculas, das proteínas. Assim é o funcionamento do nosso organismo. Agora, essa palavra metabolismo, tão dita nos ginásios, eu quero um metabolismo rápido, eu quero emagrecer. Eu acho que é importante as pessoas perceberem que o metabolismo são essas reações químicas que nem a mais, nem a menos. E, na verdade, o que eu gosto muito de dizer aos nossos pacientes é que nós devíamos ter um metabolismo flexível, nem lento, nem rápido, ou seja, a tiroide sendo a master gland, temos a saúde da tiroide na nossa medicina funcional bem equilibrada, nós temos um metabolismo que temos a capacidade de fazê-lo flexível, ou seja, como é que fazemos ele mais flexível? É através da manipulação pela alimentação. Fazemos a manipulação dos macronutrientes, damos o corpo a alternar, poder estar a lidar com gorduras, fazemos uma dieta low carb, por exemplo, baixa em hidratos de carbono, e alternamos com uma dieta low fat, ou seja, uma dieta baixa em gorduras. Ou seja, fazer essa alternação dos macronutrientes dá a flexibilidade do organismo de conseguir processar as duas coisas. Nem mais, estou encantado de ouvir que é exatamente isso. E quem está atento àquilo que acabou de dizer perceberá que para falar de gordura falou dos hidratos de carbono. Sabe muito bem que não é a gordura que faz gordura, é o hidrato de carbono que faz gordura. De ter falado no hidrato de carbono. A propósito da gordura, do colesterol que falávamos num destes nossos últimos episódios e da glândula tiroide, do hipotiroidismo, tantas e tantas vezes que otimizando, corrigindo a insuficiência tiroideia, tratando o hipotiroidismo, a pessoa consegue descer o seu colesterol. Tantas e tantas vezes, sem os clássicos medicamentos especificamente orientados para baixar o colesterol. Lá está. Então, ao sintoma, ainda há consequência, não tentando perceber o que está por detrás. Tanto hipotiroidismo, que muitas vezes, não vou dizer que o único sinal que seja uma hipercolesterolemia elevada, mas tantos e tantos casos de hipotiroidismo que tem o colesterol elevado e que a pessoa, se não se preocupar com o colesterol e se preocupar em tratar a situação que está subjacente, neste caso a insuficiência tiroideia, consegue fazer descer o seu colesterol sem intervenção de um grupo de medicamentos que há para esse efeito carregado de efeitos secundários. Portanto, é de facto determinante perceber a tiroide e entender a tiroide, ligar à clínica da tiroide mais do que ao laboratório da tiroide, embora o laboratório seja extremamente importante, principalmente para nos indicar a presença dos anticorpos antitiroideus. É difícil diagnosticar uma tiroidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune,
Se não houver realmente, se não se conseguir medir os anticorpos antitiroideus, 2 tipos de anticorpos que estão por trás dessa situação, de facto não há outra maneira de se perceber se há essa doença autoimune ou não, mas, de uma forma geral, não, agora mais até para os meus colegas que tenham a sorte de estejam a ter a paciência de me ouvir, não ligar em excesso aos valores laboratoriais do TSH, do T3 e do T4. Claro que quem nos ouve, que não seja profissional de saúde, que sabe de gingeiro, não precisa que ensine coisa nenhuma, mas sabe que o TSH não é uma hormona da tiroide. Thyroid Stimulating Hormone é uma hormona de cá de cima da hipófise que comanda o funcionamento da tiroide e que diria que se vê a tiroide a funcionar de uma forma mais preguiçosa, o TSH aumenta, quer dizer, dá assim umas chicotadas na tiroide, menina, vamos lá trabalhar, e o TSH aparece mais alto. Se for o contrário, se a tiroide estiver a trabalhar bem demais, a tal situação de hipertiroidismo, aí a hipófise não tem que dar chicotadas nenhumas, tem que estar sossegadinho, e aí o TSH está realmente para baixo de 0,1, por aí fora. Mas, portanto, ter presente que o funcionamento da glândula tiroide é fundamental, com o funcionamento da hipófise, que é a tal glândula que determina realmente o seu funcionamento, e não embarcar no T3 e no T4, porque a pessoa pode ter um T3, que é a hormona, como eu disse, tireoidotironina ativa da tiroide, e T4, tetraiodotiriona ou levotiroxina sódica, que é a hormona inativa da tiroide, não decidir a conduta clínica a adotar só em face dos valores laboratoriais do TSH, T3 e T4. Lembrar sempre da máxima do João Lobo Antunes, que a clínica é soberana, que a individualidade única da pessoa é fundamental, tentar perceber déficits de metabolismo, com as extremidades mais frias do que deviam, e não é pela internet que se consegue perceber, tem que se tocar na pessoa e ver como é que está realmente a temperatura da sua pele e dos seus tecidos. Ou seja, valorizar sempre a clínica, não descurando o laboratório, mas valorizar sempre a clínica, priorizar sempre os dados clínicos. Manel, e eu acho que o outro lado da moeda disso também, que as pessoas não percebem, que querem, eu quero acelerar o meu metabolismo, porque eu quero emagrecer. Não percebem que acelerar o metabolismo às vezes coloca as pessoas no estado de hipertiroidismo. Estamos a falar aqui o outro lado extremo do hipotiroidismo, onde uma pessoa está com um metabolismo super acelerado, uma tiroide a funcionar a um ritmo que não deveria, que outra vez voltamos, nada mais, nada menos. Temos também que ali ter esse metabolismo não acelerado, não lento. Ideal, mas não só isso, ele flexível. E estar atento aos sinais, hipertiroidismo aos sinais, algum tremor, suores, diaforese intensa, às vezes os olhos, não é? Também. Exoftalmia, produção dos globos oculares, enfim, uma série de sinais, lá está. A clínica é determinante. A pessoa entra em consulta, a pessoa olha para ela e já fica com uma ideia muito aproximada do que se passa. Agora, se quiser centrar-se naquele bocadinho de papel que nos põe à frente, com os dados laboratoriais, como às vezes acontece, como muitas vezes que chegam, a primeira coisa que fazem quando se sentam no outro lado da secretária, vão olhar os valores de referência, as análises em cima da mesa e trazer as análises, não quer dizer, porque calma aí, está bem, isto é, e lá tem que explicar que aquilo é um elemento complementar de diagnóstico. Claro, é uma peça do puzzle. É uma peça do puzzle muito importante, fundamental, mas o que é soberano é, de facto, realmente a clínica. E para tratar de metabolismo, a primeira coisa que vem à cabeça, de facto, é a tiroide. Depois, não esquecer, realmente, entre outras glândulas que são internas, as adrenais. Que têm uma relação íntima, é mesmo a BFF da tiroide, não é? Se as hormonas todas elas se interligam, então, caramba, glândulas adrenais e tiroide, aquilo é uma ligação quase de casamento, porque, de facto, são extremamente importantes, interligam-se extremamente umas com as outras, e, no fundo, é tal história. A dificuldade é ser equilibrado. E a pessoa que chega realmente com perturbações do seu bem-estar, a primeira coisa que tem que aceitar é que tem que haver uma perspectiva paramount, uma perspectiva global do seu estado de saúde, e se tiver a sorte para ter à porta de um profissional de saúde que esteja realmente dentro do assunto e que perceba que tem que não só estar preocupado com a glândula A, mas também com a B, C e D, e perceber que está tudo interligado umas coisas com as outras, tem mais probabilidade de ser lá satisfeita e com a sua saúde melhorada. Fundamental esta perspectiva da interligação entre as hormonas, é fundamental para ter um metabolismo correto. Importa, logicamente,
ter essencialmente as hormonas tiroideias e as outras das glândulas adrenais, bem, mas logicamente também interessa as outras todas que condicionam o metabolismo também, como a própria testosterona, com a hormona de crescimento, como a progesterona, como o estradiol, ou seja, todas as hormonas de todos os órgãos de secreção interna, não só os ovários, como tudo mais. E é realmente importante ter esta noção. Nós conseguimos e é uma transmiti-la. pergunta que eu acho que temos muito em clínica também, não sei se tu vês o mesmo, é que as pessoas perguntam muito hoje em dia do jejum, porque não deixa de ser uma estratégia importante para aqui fazer o metabolismo estar mais saudável. Entretanto, o jejum não deixa de ser uma forma de estresse para o organismo, que uma pessoa apta, uma boa candidata ao jejum, acho que é uma excelente estratégia para uma pessoa ter um metabolismo saudável, conseguir fazer um certo reset celular para conseguirmos ter mais saúde. Entretanto, não é para todos, por isso acho que é tão importante a individualização, não é? Sem dúvida. O jejum é um estresse no organismo. Sem dúvida, e é o stress a que os organismos estão habituados há milhares de anos, porque há milhares de anos que os organismos estão habituados a fazer jejum. Por uma razão muito simples, é que não havia nada para comer, devido à exiguidade de alimentos, não tinham outra solução senão fazer jejum. Quando as pessoas entendem que houve milhares de anos que, de facto, as nossas mitocôndrias, as nossas células, todo o nosso organismo, habituado a este estado de coisas, e de repente, de há 10 mil anos para cá, entra-se numa sociedade de consumo em que é tudo, passa a expressão, a esgalhar para ganhar dinheiro. A pessoa olha para um sítio qualquer, vê um anúncio de um bocado de mostarda a cair para uma batata frita, ou seja, nós vamos um baile tremendo. Lá está o papel do médico, não é só vir doente, é um papel político, a medicina é essencialmente uma ciência social. Política é medicina em larga escala. Agora podem falar nisso. Se nós chamarmos a atenção, a propósito do jejum e do metabolismo, que as nossas células, as nossas mitocôndrias, tudo quanto é órgão e glândula, tiveram milhares de anos habituados a um determinado estilo de vida, nesse estilo de vida o alimento era perfeitamente exíguo, havia uma carência total de alimentos, as pessoas tinham que estar a escavar o chão para sair de lá alguma coisa, de chamar-se caçadores-recoletores, não havia a roda, as pessoas tinham que andar a pé, portanto eram forçadas a fazer exercício, ou seja, milhares de anos com este estilo de vida, de repente, de há 10 mil anos para cá, entram num ritmo totalmente diferente, a comer ao desbarato, 5 refeições por dia. E o nosso corpo não evoluiu para isso. Pequeno almoço e jantar, um break a meio da manhã, um break a meio da tarde, que é uma coisa perfeitamente extraordinária. E depois não percebem que ficam doentes. O que é que estavam à espera? Tinham que ficar doentes, porque tudo ao contrário. Além de comer muito mais, com uma frequência muito superior àquela que os nossos genes tiveram habituados milhares de anos, percebem que realmente, mas que taradice é este? Agora os nossos novos donos resolveram agora empaturrar-nos com batatas fritas e com batata e com arroz e aquelas coisas que a gente sabe, com pão. Portanto, as doenças é assim que surgem, porque o metabolismo sai totalmente... E o corpo precisa daquele descanso, não é? O jejum é importante para isso, é natural que precisamos dar um descanso. É dar repouso ao desgraçado do intestino, que tem mais que fazer só estar a processar o alimento que lhe chega. Se a pessoa passa a vida a comer, o intestino não para, quer dizer, aquelas velocidades intestinais, aqueles equilíbrios, não param de chupar aquilo que a gente come para o sangue. E depois, logicamente, o pâncreas, que é, sendo assim, nos nossos episódios anteriores, é a glândula que produz a insulina para buscar o açúcar que se acumula no sangue. O pâncreas fica de rastos, quer dizer, fica de rastos e não aguenta. Depois as pessoas esquecem, admiram-se ficarem pré-diabéticas e diabéticas. A tal diabesidade, que é o mesmo denominador comum da diabetes, e chamar-se diabesidade, é sempre o mesmo. Resistência à insulina, inflamação produzida pelos produtos inflamatórios. Nós podemos fazer 30 podcasts que haveríamos sempre de acabar da mesma forma. Estamos sempre a falar da medicina funcional, daquilo que está sempre conectado, não é? Linguagem que tu percebes com certeza melhor, keep it simple. A ideia é keep it simple, é simplificar, é dizer às pessoas que não têm que ser nenhum Einsteins para serem gestores da sua saúde. Se tiverem 2 ou 3 conhecimentos lapidares de base que as orienta a ter uma vida normal. As hormonas têm uma coisa, é que de facto algumas delas custam dinheiro. A maioria delas custam dinheiro. Nem toda a pessoa consegue fazer uma reposição hormonal, é preciso dizer, não é? Hoje em dia as hormonas bioidênticas ainda são caras. Tem que ter uma farmácia de manipulados que sabe manipular de acordo com a necessidade da pessoa e pôr lá o cremezinho de A4. Mas isso faz-me lembrar um pouco os bancos. Os bancos também só emprestam dinheiro a quem o tem. Se a pessoa quiser ter uma saúde
mais refinada tem que se preparar para gastar alguns eurozinhos. Não é nenhuma fortuna, mas tem que se preparar para gastar alguns eurozinhos. E não é um tubozinho ou outro. É fazer meses, para não dizer anos. A pessoa precisa de óculos porque vê mal, não põe os óculos e vê bem, ao fim de 2 meses deixa de usar óculos. Não, a pessoa nunca mais deixa de usar óculos. Mas é um bocadinho assim. A pessoa passa de cavalo para burro, ou perdão, passa de burro para cavalo, começa a sentir-se muito melhor, mas depois ao reverso da medalha, depois tem dificuldade em deixar. Mesmo depois que não se sinta pior, tem saudades da forma como sentia quando a estava a tomar e, portanto, tem dificuldade de deixar de tomar. Vou ensinar o Padre Alçoive, vês tu todos os dias na tua clínica. Mas quem nos escuta tem que ter essa ideia. Quem começa a fazer reposição hormonal, de acordo com o perfil hormonal, com a amostra de sangue que tira e que manda para o laboratório, para tentar quantificar o estado das suas hormonas, tem que perceber que, uma vez começando a fazer reposição hormonal, o bem-estar é de tal ordem, avassalador, que depois, com dificuldade, a pessoa deixa de fazer. Tem que ter isso presente. Ou então deixa de fazer, mas não pode achar esquisito depois não sentir tão bem como sentiu quando estava a fazer a dita reposição hormonal. Uma forma controlada, sempre com o médico assistente, porque há situações que as hormonas não podem ser usadas. Elas estão realmente contraindicadas. Tem que ser um bom candidato e ser avaliado por um profissional de saúde. Com certeza. Por isso é que não é... Porque é que o assunto é de algum modo polémico e é delicado. Porque é que quando se fala de hormonas tem que sempre fazer este registro. E esse equilíbrio das hormonas também tem esse impacto no nosso metabolismo. Estamos a falar das hormonas, já falamos também que a tireoide tem ali as hormonas ativas. E esse metabolismo, que as pessoas têm que perceber também é que o jejum, como falamos agora, é uma estratégia para ajudar que uma pessoa tenha um metabolismo flexível, um metabolismo saudável, que as pessoas pensam, eu não quero engordar, como é que eu não engordo? Pronto, é manter ali o equilíbrio. Ou seja, o jejum muito importante para mantermos essa reparação celular, a nossa saúde também. Tem o outro lado da moeda que o jejum, para as pessoas, por exemplo, que têm um metabolismo acelerado a mais, um caso de hipertiroidismo, ele vai colocar um estresse a mais no organismo que pode ser que vai piorar a situação da pessoa. Ou seja, temos que individualizar, cada um é único. E temos que, sem dúvida, avalizo assino de cruz. Só que tendo presente que a assertividade aqui do técnico, do profissional de saúde, é tudo. Se aparecer alguém, aquilo que acabaste de dizer, alguém que possa beneficiar com o teu testemunho, com a tua arte, podes convencer esse alguém que o jejum tem a tal história de poder produzir a dita hormona leptina em maior quantidade. A hormona essa só é produzida quando a pessoa faz jejum e que essa hormona tira a fome. Portanto, se a pessoa com a tua sabedoria, com a tua arte, se conseguir explicar à pessoa que tem que ter calma, eu às vezes digo um homem é um homem, um bicho é um bicho, tem que ter calma e tem que ser um bocado valente para aguentar-se à bronca e estar sem comer como faziam, como o seu código genético, no fundo, gostaria que acontecesse, como fariam os seus antepassados milhares de anos a fio. Ninguém se queixava, não podiam comer, não havia nada para comer, não podiam comer. Se a pessoa der tempo a que o organismo organize e produza em quantidades aumentadas leptina, que é a hormona de saciedade, repito pela terceira vez, a hormona que é produzida quando a pessoa está em jejum, a pessoa, sabendo isto, e sabendo que o centro da fome e o centro da sede, como eu disse nos episódios anteriores, estão muito próximos um do outro, e sabendo que muitas das vezes, mais para a pessoa, para a rapaziada mais de idade, que para a rapaziada nova, que às vezes a pessoa pensa que tem fome, a pessoa tem a sede, porque despacha 2 copos de água e passa-lhe a fome, leitura, a pessoa tinha era sede e não era fome. Tendo este conhecimento todo, e já agora tendo alguma vontade também de fazer as coisas como devem ser, não é verdade? Quanto a alguma coisinha, a pessoa dá consigo a vencer aquela barreira da fome e entrar depois num período festivo, que a pessoa fica logicamente encantada consigo mesmo, porque percebeu que foi bravo e valente e conseguiu vencer-se a si próprio e vencer a fome, e fica encantada, não é só olhar para o espelho e ver uma figura mais apresentável, mas fica com uma sensação de saúde gigante. Porquê? Porque a pessoa não comendo hidratos de carbono e proteína obriga o organismo a ir buscar às reservas a sua fonte de energia. Ou seja, o jejum é uma estratégia porque o jejum para termos um metabolismo saudável. Obriga o corpo a buscar a gordura como fonte de energia. Mas, Manel, queria abrir um parênteses aqui sobre o jejum.
na mulher que eu não recomendo o jejum às minhas pacientes naquela semana antes do período. Sim, fica mais nervosa ainda. Temos uma sensibilidade tanto à insulina como ao estresse diminuída, e o jejum nessa semana antes não recomendo. Ou seja, tem de ser individualizado, temos que buscar orientação agora. Não é pensar que vamos ao ginásio, queremos um metabolismo acelerado porque queremos emagrecer. É tudo com equilíbrio, nada mais, nada menos. É perceber o que é o metabolismo, como ele funciona e como é que podemos fazê-lo ser saudável. Totalmente. Sinto cruz, mais uma vez, o que tu disseste. Só acrescentar uma coisa. Pessoa que não pense que é o ginásio que vai converter à asneira que a pessoa fez na véspera. A pessoa não pode fazer as asneiras na véspera, amanhã estou mais 5 minutos no ginásio. Não. Isso é a estratégia que a indústria açucareira, não estou a dizer que promoveu, mas seguramente digo que aplaudiu, a pessoa pensar que é o exercício físico, que depois que apaga a comilice os desvios realmente do regime que a pessoa fez na véspera. Não. O exercício queima lá algumas calorias, acredito que vão alguns gramazinhos à vida, mas não é por aí que a pessoa fica mais magra. A pessoa fica mais magra se condicionar o seu comportamento a estas diretrizes que nós falámos. É buscar esse equilíbrio, não é? O jejum, sim, ser uma estratégia, mas o nosso metabolismo também muito influenciado pela alimentação. Se nós conseguimos implementar a estratégia de, às vezes, deixar de comer a gordura, comer os hidratos com a proteína, e às vezes os hidratos, que eu digo, os hidratos complexos, claro, e às vezes fazer uma dieta sem a gordura, o nosso organismo vai ter que se adaptar àquilo, o que faz o nosso metabolismo ser flexível, e conseguimos, uma vez que fazemos uma asneira e vamos, uma festa de Natal e comemos e bebemos imenso, o nosso organismo, com a capacidade de ser flexível, vai conseguir lidar com essa situação de excesso muito melhor do que uma pessoa que não tem essa flexibilidade metabólica. Sim. E ter sempre presente a importância gigante da hidratação, da água. A água, primeiro, 1,5 litro de água por dia, no mínimo, para não dizer 2 litros. No mínimo, lembre-se que nós somos 70% dela. Estamos sempre a pensar em sólidos e esquecemos, de facto, na hidratação, como disseste muito bem, que o jejum, quando se fala em jejum, não se fala em hidratação. O jejum pode despachar 3 litros de água por dia e está a fazer jejum. Já está a falar da parte sólida. E a parte líquida, não é? A água, com aquelas características que nós falamos ainda há pouco, é fundamental também para conseguir aguentar um bom período de jejum. As pessoas ficam espantadas quando é que as pessoas, ouvindo as tuas palavras, e aquilo que eu tinha dito também, se perceber que não é assim um bicho de 7 cabeças, fazer as coisas como devem ser, se a pessoa começar a fazer as coisas obedecendo a uma linha de pensamento, eu gosto de dizer que quando o consciente toma a decisão, o subconsciente faz a previsão. Se a pessoa conscientemente decide mudar um pouco a sua vida, tudo começa aí, na decisão de mudar ou não mudar. A pessoa pode saber muita coisa, mas decidir de continuar, e estiver a tal história que o Carlos Fugas falava, continuar aditas à sua patologia, é difícil aí, por muito conhecimento que tenha, não está para aí virado. A pessoa é diabética, prefere enfardar a batata frita e depois tomar metformina a seguir, e não há nada a fazer. Então, tem que perceber, não, a pessoa tem que decidir aquilo que quer, mas se estruturar melhor o seu conhecimento com esta informação que nós estamos aqui a dar e com outra que a pessoa adquire lá nos motores de busca vários que aí há, a pessoa, se decidir realmente, se for essa a sua decisão, em acelerar o seu metabolismo, no caso de ter preguiçoso, e perder peso, no caso de ter sempre excesso de peso, vai perceber que não é um bicho de 7 cabeças fazê-lo. Basta estar bem sentado no conhecimento. E se estiver bem sentado no conhecimento, perceberá com estas dicas que nós damos que não é assim uma coisa tão extraordinária a pessoa perder largos quilos e sentir-se, que é que interessa, independentemente de estar gordo ou estar magro, muito melhor cognitivamente. Sem dúvidas. Ou seja, mantemos para fecharmos aqui agora, mantemos o metabolismo flexível e saudável com essas dicas, estratégias que damos. É uma das ferramentas que temos para ter uma vida mais saudável. De acordo com cada pessoa é que sabe que nós somos todos realidades diferentes de uns dos outros, cada um é que sabe da sua vida, mas aqueles que não estão bem sentados no seu estilo de vida, que não estão bem sentados na sua saúde, pessoas que estão carenciadas dela, que não estão felizes pelo facto de terem gastado tanto dinheiro em medicamentos e que gostavam de ter realmente uma vida diferente, que saibam que têm tudo quanto precisam para dar a volta à coisa. Pensem, como dizia lá o outro, Edgar Morin, a ausência de pensamento é que traz os problemas que traz ao mundo. Portanto, pensem, se decidirem
que vale a pena mudar o vosso estilo de vida, apoiem-se nestas informações que nós demos e outras que possam apanhar aí também e mudem. Como é que é? Como é aquele slogan da Nike? Just do it. Just do it. Just do it. É isso. Just do it. É isso mesmo, porque não é? a vida é só uma, amanhã já pode Vamos ser tarde. cuidá-la, não é? É isso mesmo. Olha, então acabamos por aqui, por Fizemos hoje. de borla um anúncio. A Nike bem nos pediam dar algum para a gente ajudar aqui no nosso Depois falamos podcast. com ele, pois é. Obrigada por estarem connosco hoje no Wellness Lounge e fiquem atentos para os próximos episódios. Cuidem-se bem. Até à próxima. Até à próxima.